Rejuvenescente! Hoje, 19h19, estamos aqui ao vivo para mais uma live do nosso Bora Rejuvenescer e aprender, trocar ideia de como ter uma longevidade saudável, como chegar aos nossos mais de 120 anos. E eu vou chamar aqui meu parceiro, o Wallace. Wallace, já estamos aí. Vamos ver. Para você que está aqui a primeira vez ou vai ver a gente no replay, o Bora Rejuvenescer, ele trabalha com longevidade saudável e 8 elementos que vamos falar agora. Aceitar. Vamos para a live. Conseguiu, Wallace? Te chamei também. Aê! Tá conseguindo me ver direito? Perfeitamente. Rosa, inclusive. E você é azul. É isso aí. Boa noite para você, Amandinha. Boa noite para todo mundo que estiver assistindo a gente aí. Exatamente. Eu estava aqui falando que quem for ver no replay, nós somos o Bora Rejuvenescer e a gente trabalha com longevidade saudável envolvendo 8 elementos, como a gente sempre fala, que é alimentação, direito e finanças. Hoje eu estou fazendo misturado. Tá embaralhando, Moradia, né? Vamos lá. Emoções e autoconhecimento, que são super importantes, né? Sociabilidade e relacionamentos. A gente fala também sobre espiritualidade. O que mais? Criatividade, sexualidade e movimento e descanso. Isso aí. E a gente vai rodando nossas lives nesses assuntos e nosso conteúdo no Instagram também. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não vê muito por aí da forma que a gente aborda, que é a parte de finanças do Bora Rejuvenescer, que é sobre estresse financeiro. Estresse financeiro, como mudar o que te envelhece. Porque o estresse de qualquer tipo, ele envelhece a gente, né, Wallace? Mas Total. Como a gente lida com isso? Vamos falar um pouquinho? Total, né? Já até coloquei o título da live aqui, se quiser fixar ele aí, para quem estiver entrando também, né? O estresse financeiro é uma coisa que, infelizmente, é muito comum hoje em dia, né? E é algo que tira a nossa paz, né? Para quem não sabe o que é o estresse financeiro, é quando você está literalmente no perrengue, na parte financeira, e isso começa a atrapalhar outras áreas da sua vida também. Então, como aqui no Bora Rejuvenescer, a Amanda já até lembrou agora no início, a gente fala sobre 8 elementos, né, que vão se complementando para a gente ter uma vida bacana. A parte financeira, que está dentro ali de direito e finanças, ela precisa também estar equilibrada para a gente poder ter uma vida legal. Então, é importante falar sobre a parte financeira. Geralmente, quando a gente fala sobre longevidade, muita gente acha que é só uma boa alimentação e exercício, mas não, a gente tem outras coisas agregadas, né, que vão conduzir a gente para uma vida legal mais na frente. Então, é sempre importante também tocar nesses assuntos. E quem está aí é a Geise. Boa noite, Geise. Seja bem-vinda. Oi, Geise! Um beijo, bom te ver aqui. Mandinha, fixa o comentário aí da live. Sou eu que tenho que fixar, né? Você está no comando da Enterprise hoje. É verdade, agora eu que estou por cima. Para quem é cringe, né? Você está no comando da Enterprise e as pessoas vão entender. Oi, tia Amanda. Boa noite. Pois é. E como é que a gente estrutura a nossa live? Perdão, te interrompi. Fala aí, eu ia entrar justamente nesse ponto. Vai lá, engatilhou, vai. Como é que a gente estrutura a nossa live? A gente estrutura em 3 momentos, né, Wallace? A gente gosta de trazer dados, dados científicos, dados governamentais, dados que são de fontes confiáveis para falar sobre o assunto. A gente faz um conteúdo que é do tema central da live, vai aqui trocando ideia, conversando, falando também nos comentários, e depois a gente vai para a parte que a gente gosta, que é operacional, que são dicas de como a gente pode lidar melhor com aquilo e ter uma rejuvenescência mara.
se Deus quiser, né, Wallace? É isso aí, 3 momentos, né? Primeiro a gente começa tipo nerd, depois a gente entra nas nossas doideiras e no final a gente termina com dicas. O pessoal que entra aí fica doido, por isso que é bom. Pois é, a gente pede para botar o pêssego e tudo. Oi, É. Silvia, boa noite, amiga. Bem-vindo. Então Bom, vamos então, lá, né? feitas as apresentações, vamos lá, você que for ficar com a gente aqui, vamos juntos nessa aí para poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem bacana. Amanda separou alguns dados aí, né, Amanda, de início já para a gente começar a Separei. conversar, né? Separei alguns dados aqui que tudo a gente define, né? Estresse financeiro não é só, estou estressada. Existe uma definição para o que é estresse. Estresse é uma doença e a gente está dando enfoque aqui no estresse financeiro e tem trabalhos científicos com esse termo, estresse financeiro, internacionais. Eu trouxe trabalho aqui internacional publicado em 2022 num artigo científico que se chama Estresse Financeiro e Depressão em Adultos, uma revisão sistemática. Revisão sistemática é um tipo de trabalho científico em que se reúne vários trabalhos sobre um determinado tema com um método para poder colher aqueles dados. E, fazendo um resumo, o que eles trouxeram aqui, né, nesse trabalho? Que a depressão doença, o transtorno mental de depressão é uma das principais causas de incapacidade e problemas de saúde no mundo todo. E espera-se que ocupe o primeiro lugar de causa de incapacidade até 2030. O que isso significa, galera? Vamos pensar aqui, na prática, o que significa isso. Quando você acorda um dia que ele te chama dia cinza, triste, melancólico, com apetite alterado, sem vontade de trabalhar, sem vontade de se exercitar, você acha que vai ter uma boa capacidade de trabalho? Você acha que vai ser sustentável o seu rendimento no trabalho? Você acha que vai sustentar a atividade física se você não fizer tratamento? Isso é um ponto. E há muita situação de depressão, e a depressão, ela mexe com neurotransmissores e, dependendo da gravidade, ela precisa ser medicada. Há muita depressão subnotificada, subdiagnosticada e, por conseguinte, subtratada. Então, tudo isso leva a uma qualidade de trabalho, uma capacidade de trabalho cada vez menor, fora todas as consequências operacionais no dia a dia. Quando a gente fala de depressão, é a ponta do iceberg. Dentro dessa ponta do iceberg está perda de peso ou excesso de peso, pressão alta ou anemia, um sono profundo ou uma insônia, um mau humor, um término de relacionamento por conta disso, uma falha na libido que, dependendo da incompreensão do casal, pode desestruturar ainda mais, e uma perda da capacidade de trabalho. Depois da pandemia, o Brasil já é o segundo país do mundo que tem a maior prevalência, ou seja, maior quantidade de pessoas com esse diagnóstico. E isso diminui muito a qualidade de vida, a gente tem trazido cada vez mais esse tema, tanto porque eu estou num tratamento ativo, quanto porque é uma das causas de redução da expectativa de vida e suicídio no mundo. E a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização contra o suicídio. Uma das maiores causas é a depressão. A pessoa acaba retirando a própria vida. Esse trabalho aqui, ele fez uma revisão em 40 estudos que observaram como as finanças negligenciadas ou alteradas de alguma forma, junto com a nutrição, se influenciam. E o que eles observaram? Que é associado a uma associação científica, ou seja, é comprovado que a depressão, o estresse financeiro, eles estão associados entre si.
E a gente quer trazer isso porque isso é muito grave. Isso dá um looping. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Porque se o estresse financeiro ele está associado cientificamente com a depressão, e a depressão leva a uma redução da capacidade de trabalho, isso afeta a saúde coletiva e até a geopolítica mundial, porque isso se torna um problema econômico mundial no futuro. E se ambas as questões, tanto o estresse financeiro quanto a depressão, influencia na sua expectativa e qualidade de vida, isso também vai influenciar a qualidade do seu envelhecimento. E isso, essa associação ela foi encontrada tanto em países de alta renda, quanto em países de baixa renda. E o que esses autores observaram? Que os custos financeiros para tratar a depressão e problemas de ansiedade ou outros problemas de saúde mental aumentam todos os anos em todos os países. Aqui eu vou dar um adendo prático. Quem toma medicação controlada contra depressão e ansiedade sabe que são medicamentos de custos altos. E se a gente está falando aqui que nos países de baixa renda isso também há uma realidade, quem vai ter que dar conta disso é a saúde pública. Será que nossos governos e os governos mundiais estão atentos para essa pandemia de transtornos mentais e estresse financeiro que a gente está entrando? E a nossa responsabilidade aqui como um canal que fala de longevidade é justamente trazer aqui a conscientização dentro desse assunto, porque nosso público, a gente já falou, ele tem 40 anos ou mais. E o nosso foco, meu e do Wallace aqui, é como, a gente já trouxe até epigenética aqui, quais fatores ambientais ou de estilo de vida, ou seja, aqueles que a gente tem controle, a gente pode lidar. Essa causa da depressão e esse tipo de estresse a gente pode lidar. Então a gente trouxe esse assunto aqui porque a gente acha extremamente fundamental, se não uma das bases, assim como a gente acha espiritualidade também, para uma longevidade saudável, uma qualidade de vida benéfica. Com certeza. Uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, né? Geralmente quando a gente fala sobre o novo século, né, que a gente está vivendo agora, o século XXI, dizem que é o século da ansiedade, né? Mas a gente já está vendo nessas primeiras décadas desse século XXI que a gente está vivendo décadas de ansiedade e décadas de depressão. A gente tem visto esses quadros se agravarem muito, né? E aí tem assim um caldeirão de coisas que acabam se misturando. A gente tem questões geopolíticas, como a Amanda falou, né? O governo geralmente tem uma orientação para aquilo que ele considera importante e às vezes o outro não presta tanta atenção nisso. Só que é um fato que, como a gente hoje em dia está vivendo cada vez mais, se a longevidade é uma realidade, isso vira uma preocupação econômica também para os governos. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo que, por essa questão econômica está sempre oscilando, porque a gente entra em crise financeira, a gente sai de crise financeira, a gente fica numa ameaça precária de trabalho, tem inteligência artificial chegando aí agora. A gente vive num estresse, não só do cotidiano, mas também um estresse monetário, um estresse de renda. Cada vez mais os salários são achatados, né? E a gente vê uma concentração de dinheiro acontecendo em grandes grupos econômicos, né? Os grandes players mundiais aí, eles estão centralizando muito e virando mega conglomerados, não dando espaço para outras opções. Então a gente está vendo que está rolando meio que um cartel financeiro no mundo, né? Poucos jogadores acumulando bastante coisa. E aí, nas camadas mais embaixo, onde grande parte da população mundial vive, né, a gente tem visto cada vez mais pessoas que estão constantemente perdendo a sua saúde, perdendo o seu equilíbrio mental, por conta dessa parte também do estresse financeiro. Então, é muito importante pensar na parte previdenciária, porque a gente quer viver bastante tempo e ter uma longevidade bacana, e é preciso pensar isso desde agora, né? O quanto que a gente está conseguindo se organizar financeiramente, pessoalmente, para poder dar conta de onde a gente quer chegar. E ao longo do caminho, como é que a gente vai lidando com isso para a gente tentar
afetar o mínimo possível a nossa saúde mental. Então, o papo é super importante. Esses dados que a Amanda trouxe aqui, a gente vê que não foi só um ou dois, foram mais de 40 estudos, né, que foram feitos sobre isso. E só que tem um aspecto positivo, né? Esse tipo de depressão, esse tipo de estresse, a gente consegue evitar quando tem um bom planejamento, né? E a gente quer falar um pouquinho sobre essa parte do planejamento financeiro para poder tocar nesse ponto do estresse financeiro, que muita gente nem sabia que isso era um nome, né? Era algo que a gente dava esse nome de estresse financeiro, mas que afeta em várias áreas da sua vida mesmo. Exatamente. E uma coisa importante para lembrar, quando a gente fala de ansiedade, normalmente a gente fala de aceleração, a pessoa, às vezes, ela fica até mais ansiosa, não produtiva, mas a depressão, ela traz uma apatia, ela traz uma vontade de não viver, ela traz uma vontade de sumir, isso é real quando a gente não está medicado adequadamente, ou quando a gente está na crise e precisa fazer um ajuste. Então, isso dá um impacto financeiro muito grande de uma ordem social. E é bom a gente entender um pouquinho o que é esse estresse financeiro, o que é essa expressão. Antes eu vou dar uma boa noite aqui para o Arley, para a mamãe, para a Carol, Léo e a Anice aí que entraram. Boa noite, gente. Um beijo para vocês. Todos sejam bem-vindos. Isso. Mas é isso, você falou aí, né, do que é, afinal, então, o tal do estresse financeiro, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele, tentar entender o que é, né, botar pelo menos um conceito para as pessoas poderem pensar a respeito, né, se elas estão vivendo ou não esse estresse financeiro. Então, o que é o estresse financeiro? Primeiro, é bom a gente colocar que essas informações que a gente traz aqui, a gente sempre traz baseado em pesquisa, baseado em dados, a gente gosta de andar nesse meio, a Amanda tem mestrado e doutorado, eu sou louco pelo conhecimento também. Então a gente está sempre buscando fontes de informação confiáveis, né? E essa definição que a gente achou aqui, ela está dentro de uma dissertação de mestrado de 2022, bem recente. Então a academia tem tentado estudar sobre esse assunto. Então o estresse financeiro, ele é o quê? Ele na verdade é uma tensão mental que a gente passa, né? E às vezes não, quase sempre vem também com uma tensão física relacionada a preocupações sobre assuntos financeiros. E isso, naturalmente, vai gerar quais consequências? Vão acabar afetando o nosso bem-estar pessoal, sua vida fica afetada, não só na parte financeira, em outros aspectos também, e levam a gente a ficar o quê? Insatisfeito com o nosso padrão de vida, com a forma como a gente vive. A gente fica totalmente enredado nas dívidas, no pensamento constante sobre a parte financeira, porque não consegue encontrar saídas para isso, né? E naturalmente a gente vai ver até ao longo da noite de hoje aqui também estudando sobre esse assunto, que quando a gente consegue fazer uma gestão financeira eficiente, quando a gente consegue olhar realmente, que tem muita gente que tem muita crença limitante também com o dinheiro, né? Então a pessoa às vezes vai falar assim, vamos falar sobre dinheiro? Não gosto de falar sobre isso. Então a gente pode falar sobre dinheiro, não precisa ser um tabu. E na verdade quando você olha de frente, né, para essas coisas, você consegue se organizar melhor, saber para onde está indo o seu dinheiro, para onde não está. E isso vai evitar, muitas vezes, esse estresse financeiro que a gente está passando aqui. Os momentos de aperto no mês, os momentos onde você precisa de um gasto imprevisto e não tem de onde tirar. Então, as pessoas que apresentam esse estresse financeiro, geralmente elas são pessoas que vivem muito apertadas com o dinheiro no mês, né? Aquele dinheiro do mês vive sempre entrando ali no cheque especial, utilizando às vezes mais do que pode. São pessoas que geralmente têm dívidas frequentes, pessoas que não fazem ou não têm uma poupança suficiente para poder cobrir gastos imprevistos, né? Emergências, que sempre acontecem. Se tem uma coisa previsível na vida, é acontecer imprevisto. Você não sabe quando, você não sabe quando, mas ele vai acontecer. Então, quando for acontecer o imprevisto, você tem que estar preparado minimamente, né? Verdade. E a gente vê pessoas também que têm recursos muito poucos recursos para pensar na sua aposentadoria ou viver dela. Disse que hoje no Brasil, cerca de 1% da população somente é que vai conseguir viver com a sua renda de aposentadoria. Então a gente precisa pensar sobre isso. Porque se eu não estiver dentro do 1%, estiver dentro dos 99%, eu tenho que planejar alguma coisa para mim.
E tem que planejar agora, porque não adianta querer correr atrás quando já está lá na frente, né? Então, quando a gente começa a ver sobre esse assunto, falando sobre o estresse, né, em si, ele é um dos principais fatores ambientais que vão predispor a gente a desenvolver transtornos depressivos também, conforme a Amanda já falou até aqui, né? E isso vai acabar também, é um ponto, né, importante da gente falar, da pessoa depois e acabar entrando num ciclo, né? Porque vem o estresse, vem a tristeza, vem a depressão, vem aquilo tudo e a pessoa às vezes não consegue encontrar saídas. Em alguns casos, acontece também aquilo que a gente chama de superendividamento. Muita gente às vezes não conhece esse termo, é uma lei recente, já que a gente fala sobre direito e finanças, né? Só tocando nesse ponto, Amanda, se quiser complementar, a gente quando fala sobre direito e finanças, a gente também pega algumas coisas da própria legislação que às vezes a gente desconhece. Então existe uma expressão chamada superendividamento, é uma lei recente, de 2021, que vai tratar justamente sobre as pessoas que têm dívidas maiores do que a sua renda mensal, a ponto até de comprometer o mínimo existencial da vida da pessoa. Então, essa lei ela dá proteção para a pessoa física, que está excessivamente endividada, né? Permitindo fazer o quê? Repactuar dívidas. Já tem até programa governamental hoje em dia, né, para poder fazer refinanciamento de dívidas. E é importante a gente falar também uma coisa. Por mais que às vezes a pessoa esteja super endividada ou esteja enrolada, às vezes a própria pessoa fica considerando que ela mesma está fazendo alguma coisa errada. Só que a quantidade de superendividamento no Brasil é assustadora. Então a gente vê, por exemplo, aqui os juros do cartão de crédito. Quem já teve curiosidade de olhar para ele, vou só trazer um dado aqui. Dados do Banco Central recentes, tá? Desse último mês. A taxa média de juros no cartão de crédito, o juros rotativo, ele teve um patamar de 437% no mês de junho. E ele teve uma queda, tá? Teve uma queda em relação ao mês anterior, que foi maio, que estava em 453% ao ano. Então a gente vê que tem um enredo também que, se a gente não for atento, a gente entra nesse superendividamento. Então é super importante a gente estar atento, olhar para isso, conversar sobre isso, né, para poder tentar entender e a gente não entrar nesse caminho aí que é bem tortuoso, né, para quem entra nessa parte de endividamento e acaba afetando depois a própria saúde mental mesmo. É verdade. Eu estou aqui pensando enquanto você estava falando que quando a gente fala de superendividamento, quando se cria uma lei, é porque também o problema já está grave. E esses trabalhos que a gente estudou hoje para a gente fazer a live, né, eles falam também, aprofundando um pouco mais, o porquê que os países, tanto de alta renda quanto de baixa renda, eles têm essa questão do estresse financeiro. O estresse financeiro, ele é sistêmico, ele não é... A gente tem que tomar cuidado para também, assim como acontece com dietas, meninas aqui, a Lala, boa noite. A Aline também entrou. Boa noite, amiga. A Lala e a Carol, que trabalham na área de epidemiologia, vão compreender um pouco o que eu estou falando. Quando a gente fala de ambiente alimentar deserto, que é local que não tem opção, estabelecimentos, né, ou oportunidades ou opções para se alimentar de forma mais saudável, isso faz com que a gente observe que nem sempre o indivíduo tem algum problema relacionado ao peso somente porque ele não quer se alimentar, somente porque, igual às vezes algumas pessoas falam, é sem vergonha. Não, isso depende de um contexto maior. A gente tem que ter esse olhar contextual também para a questão do dinheiro e do endividamento, para a gente não culpabilizar, mas também não passar a mão na cabeça. Nossa responsabilidade aqui é trazer dicas, mas sabendo que isso tem um arcabouço muito maior, que acaba se complementando aí. Por exemplo, eu falei, quando a gente fala de um looping do estresse financeiro, é que o estresse financeiro, ele leva, já cientificamente comprovado, a um quadro de transtorno mental de depressão. A pessoa que está
está deprimida, ela tem apatia, tristeza, e se ela não tratar daquilo de uma forma adequada, e, gente, tratar a depressão que necessita de medicação, ela exige muito esforço diário para poder ter hábitos adequados. Então, a gente realmente tem que colocar aquilo na agenda, ou seja, fazer exercício, tomar só uma série de coisas. Mas quem está na crise, muitas vezes, não consegue trabalhar ou ter uma boa produtividade. Se a pessoa for autônoma, então, que só o trabalho dela depende para gerar renda, depende unicamente do trabalho dela, é ainda pior. Então, isso gera incapacidade, problemas de saúde, tanto de ordem mental quanto física. Isso acaba levando a uma crise econômica a nível local, individual, municipal, estadual e de ordem mundial, porque a gente está falando que está tendo uma pandemia de transtornos mentais. Isso eleva o estresse financeiro, que eleva a piora desses transtornos, levando a um ciclo. Esse ciclo não sendo tratado, daqui a uns anos isso vai ter um impacto direto econômico e também na longevidade. Então, a gente tem que entender que é um arcabouço de coisas. Agora, dá para a gente tratar aqui o arcabouço? A gente fala de educação, fala de uma série de coisas. Não, mas a gente tem como tratar o que é de ordem individual. Então, a gente precisa ter esse olhar de que existem outras coisas envolvidas sim, para a gente não ficar culpabilizando o indivíduo só, mas existe um problema grave por trás que precisa ser tratado e que é de saúde pública, mas existe também o comportamento financeiro. E a gente sabe que muitos brasileiros têm comportamento financeiro muito ruim. A gente não tem educação financeira nas escolas, a gente não conversa sobre finanças, muitas vezes numa roda de amigos. Há um tabu para se falar quanto ganha, quanto se deve, pedir ajuda de dicas. Não se conversa de dinheiro numa mesa de bar. E tem gente que acha que isso ainda é permitido, ou é tabu, enfim. Então a gente precisa desmistificar isso. Então a gente está trazendo esse assunto aqui também para poder falar como tirar esse estresse, né? Porque como é que isso afeta o rejuvenescimento, né, Wallace? A gente chama de rejuvenescimento, a longevidade saudável. Ele vai bem aqui no cantinho, assim, ó, na ruga, no estresse oxidativo. Porque, poxa, passar por estresse financeiro com certeza vai gerar um estado de envelhecimento precoce, né? Vai gerar um estresse oxidativo na vida da gente, né? E vários outros efeitos, né? Então a gente pode dar como exemplo, né, o próprio estresse oxidativo. A gente pode dar esses exemplos que você está colocando aqui, né? A gente já deu agora no início, como a depressão, como a ansiedade, o estresse crônico, transtornos mentais. A gente entra num looping, né, como você falou, de incapacidade, de desesperança, e depois você não consegue se erguer financeiramente de novo, e aquilo ali vai te afetando cada vez mais. E isso vai trazendo também efeitos para a saúde física da gente, né? Porque nós somos um ser, né, integrado. Então não é só o físico, não é só a alimentação, não é só o mental, é tudo junto. Tanto que a nossa proposta aqui no Bora Rejuvenescer é falar sobre saúde física, mental e espiritual, trazendo todos esses 8 elementos quando a gente fala sobre longevidade, porque não tem como desassociar. É o que a Amanda falou no início. Se você está mal, né, se sentindo mal, se sentindo triste, qual o ânimo que você tem para poder trabalhar legal, poder ir para academia legal, poder se cuidar, ter uma boa alimentação? Você acaba querendo descontar na comida, você deixa de fazer o que você queria fazer, você procrastina, porque uma coisa está ligando à outra. Então, nós somos seres humanos complexos e a gente precisa ir lidando com todas essas áreas. Então, olha como é importante, né? O estresse financeiro, a dificuldade financeira, a falta de planejamento financeiro, enfim, ela pode trazer efeitos físicos para a gente. Como, por exemplo, hipertensão. A pessoa fica constantemente naquele estado de tensão nervosa, depois acaba gerando uma desarmonia, né, no seu quadro de pressão arterial. A gente gera aumento de peso, porque a gente começa a descontar na comida, né? A gente come, não é só comida, a gente come emoções. A gente já falou isso aqui no Bora outras vezes, né?
a gente começa a ter, por exemplo, nossa parte intestinal, que é muito ligada à nossa parte mental, né? Quem nunca sentiu aquele frio na barriga ou quando teve uma situação de ficar nervoso, de falar em público, onde você fica com vontade de fazer um xixi, você fica com a barriga desarrumada ali, né? Caramba, minha barriga está aqui toda desarrumada. A gente fica, porque mentalmente vai mexer com essa parte. Então, para a gente ver, caganeira! Caganeira. Eu tava querendo ser sutil, falei vontade de fazer xixi, mas a Amanda já mandou logo, e por isso que a gente se complementa. Então, é importante isso, né? A gente falar isso. Por quê? Porque desarruma tudo. Né? Desarruma tudo. Influencia no físico. A gente sabe que influencia. Então, é bom tentar fazer um planejamento. É bom tentar pensar sobre esses assuntos. Pensando na nossa vida ao longo dos anos, né? Porque imagina, ficar longos anos passando por estresse, medicamentos pesados, poxa, por causa de uma falta, às vezes, de um planejamento financeiro que podia ser um pouquinho mais sério, a gente dá um pouquinho mais de atenção para esse assunto, organizar um pouquinho as finanças e pelo menos ter menos uma preocupação, né? Ou tentar ter menos uma, né? Exatamente. O que mais? Quem está muito preocupado com uma coisa não dorme direito, né? Fica com insônia. Fica com sono péssimo, sonha com dinheiro, sonha sem dinheiro, sonha com animais que têm relação com dinheiro e depois vai lá procurar no Google, sonhar com não sei o quê. Estou falando isso porque eu já fiz isso muitas vezes. Isso leva a um desgaste, gente, profundo nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos familiares. Muita causa de briga familiar por causa de dinheiro, de pedir dinheiro emprestado, de incômodo. Além disso, a gente não consegue sair, né? Então a gente acaba afetando a diversão. A diversão ou fica limitada porque você faz com culpa, ou você não se diverte porque, gente, gasta grana, né? Tem dificuldades no trabalho porque o que acontece muito na prática é que quando você começa a ter problema financeiro, ou você quer conciliar com outro trabalho para aumentar a renda, é um caminho muito que o brasileiro faz. Ao invés dele tentar ter educação financeira, ele quer complementar e aumentar o ganho. Isso é bom, desde que isso não comprometa também a sua saúde. Então, assim, isso leva tanto a conflito no trabalho, quanto uma redução na produtividade, você acaba ficando muito cansado, estressado e, às vezes, aumenta faltas, inclusive, porque a pessoa vai ter que dar conta de alguma forma. E esse aumento da demanda de trabalho, né, porque a pessoa quer compensar a falta trabalhando mais, leva ao comprometimento da atividade física, gente, porque a pessoa fica cansada. E o tempo que sobra, ela quer descansar se der. E muitas vezes um descanso sem qualidade nenhuma. Então, a atividade física vai para as cucuias também, né? Então, tudo isso aqui que a gente falou, você acha que afeta o envelhecimento? Se você acha, pode botar aí o nosso pêssego querido, nosso emoji maroto, porque se isso leva a um rejuvenescimento e pele lisa, pô, é difícil. É só a gente ver aí o que acontece muito. A gente sabe que quem anda de condução, quem anda de trem, quem anda de metrô, no horário de rush, de quem precisa estar lá todo dia cedo, né, Léo? Já pegamos muito aí, pegando Central do Brasil, já teria lotado. Gente, a gente vê a cara de sofrimento e fadiga de quem faz isso sempre porque precisa. E muitas vezes além de 8 horas de trabalho. Uhum. Então a gente está falando de um problema realmente de saúde pública. É isso. Sim. Certo? Certo. E é só antes da gente entrar na parte boa, né? Porque a gente está falando aqui coisas que são sérias, né? Mas a gente também tem coisas boas, né? Para poder falar na parte financeira e até na parte das dicas vai ser bem legal. Mas coisas importantes, né? A gente, quando fala de planejamento financeiro, muita gente pensa assim: caramba, vou ter que pensar lá na frente, então vou ter que abrir mão de um monte de coisa agora. Na verdade, você vai se planejar para ter um percentual que você possa guardar, outro que você possa se planejar
Só que, gente, essa jornada sendo longa, você vai ter que arrumar uma forma de você ir se recompensando ao longo do caminho. Não é só martírio. Queria deixar isso claro aqui, porque muita gente pensa assim, ai caramba, eu acabo gastando meu salário todo, tiver que guardar, vou ter que abrir mão de um monte de coisa. Não, é importante que você possa ir se dando recompensas ao longo do caminho, tá? Pelo fato de você ter conseguido guardar um pouquinho mais de uma vez, depois de um tempo você pode fazer um passeio, fazer alguma coisa. Então é importante você ir se recompensando para poder justificar essa jornada que você está fazendo aí de planejamento. Então é importante que as pessoas entendam também que planejamento financeiro não é sacrifício financeiro. Pode ter também um lado que deve ter, né? É importante para a gente poder ir fazendo essa jornada a longo prazo. Exatamente. E é isso. E aí, quando a gente fala de endividamento, né, a gente fala sobre estresse financeiro, também tem o outro lado, quando a gente consegue se planejar, né, que é o conforto financeiro, que é a satisfação financeira, né? E como é que ela funciona? Fala aí, Amanda. Primeiro, dar boa noite aqui para o tio Sérgio. Ele botou aí boa noite, meus filhos, para a Janaína também. E o Léo botou aqui a aparição do Japeri era. Cara, eu já dormi em pé naquele Japeri, tá, Léo? Já fui muito zoado, inclusive. Mas vamos falar da coisa boa. Eu concordo com o Wallace. Se a gente organiza um pouquinho a vida de uma forma geral, seja a casa, seja as finanças e tal, todo mundo fica melhor, todo mundo fica mais feliz. E quando a gente está com a nossa... Eu vou dar o exemplo da casa, né? Vamos fazer uma metáfora aqui. Se a casa está bagunçada, se a louça está por lavar, se está tudo meio zoneado, não dá uma sensação de angústia? Imagina uma coisa que é sua conta financeira lá. Imagina que isso é constante. Agora, imagina a sua casa arrumada, perfumada, a louça lavada, organizada. Isso não dá uma sensação de descanso, de paz? A conta, pelo menos no verde, é uma sensação de conforto. É menos uma preocupação. E o dinheiro, ele é uma energia, ele faz parte da nossa vida, não adianta a gente negar ele. Ele tá ali, é igual, e a gente tem que ter o hábito de olhar para ele de frente, igual a gente tem hábito de tomar banho, igual a gente tem outros hábitos, como teu pai mesmo fala, né? A gente tem que... É hábito, tem que realmente olhar como tudo na vida. E o que é esse bem-estar financeiro? Ele tem uma definição também. É quando a gente tem, primeira coisa, a conta no verde no final do mês. No verde é não entrando no vermelho. Segundo, existe um plano financeiro para o futuro, que pode ser um futuro próximo ou mais distante. Há uma manutenção de uma reserva financeira, de uma poupança, né, que no Brasil a gente fala muito de poupança, e uma redução constante das dívidas pessoais até ela zerar. O que a gente quer falar? O Wallace trabalhava em banco, eu já convivi também com problemas financeiros, minha mãe já trabalhou em banco. A gente sabe que é comum essa questão das finanças no vermelho, ainda mais agora, depois da pandemia. Agora, a gente precisa se colocar em movimento, é um passo a passo. É igual emagrecer. Se você tem 30 quilos para emagrecer, você não tem que pensar nos 30. Você tem que pensar que você vai emagrecer depois de emagrecer você vai lá, vai se dar um prêmio, quer comprar talvez uma roupa mais bacaninha, aí você vai pensar no segundo quilo, é pegar esse grandão e dividir em etapas. E é isso que a gente vai falar aqui, nas dicas, porque a saúde financeira é uma das bases principais da qualidade de vida e do bem-estar psicológico geral. Então, assim, por que um dos elementos do Bora Rejuvenescer é finanças? Isso causava muito estranhamento no início, né, Wallace? As pessoas achavam que ele tinha falar de uma maneira superficial de tudo, mas não. A gente está falando de vida. Você lida com dinheiro todo santo dia. Você sai de casa, você tem que ter um dinheiro, não importa a forma, se é cartão,
mas você precisa do dinheiro, você precisa do dinheiro para acender essa luz, para pagar esse celular aqui, para ver nossas carinhas bonitas aqui. Então, assim, precisa do dinheiro. Então, a Tem uma gente tem que coisa, realmente ter uma educação financeira, como está tá colocando aqui. tem uma coisa que é importante, a gente fala o seguinte, a gente às vezes acumula algumas crenças, né, porque a gente fica repetindo certas coisas. As pessoas dizem assim, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade, mas tem dois pontos. Primeiro, o dinheiro traz a felicidade porque você vai ter acesso a coisas que você não teve antes e vai proporcionar momentos também, que o dinheiro não é só para comprar coisas, ele serve para comprar momentos também. Vai viver momentos que vão te dar muita alegria, com certeza, vai poder ajudar outras pessoas. Só que a quantidade de dinheiro, ela tem um nível que depois dali não importa muito mais a quantidade de dinheiro que você tenha. Então, até chegar ali, você pode ser bastante feliz. Esse é um ponto. O outro ponto, em que a gente geralmente, quando repete uma frase dizendo assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, está errado. Leia direito lá na Bíblia que você vai estar vendo o seguinte, o apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro, como a Amanda falou, ele é um meio de acesso, é um meio que te permite viver experiências. O problema em relação ao dinheiro, que muita gente acaba colocando como crença limitante, é o medo do apego a ele. Porque o apego ao dinheiro faz você ficar cego, faz É você verdade. entrar no egoísmo. Então, o apego ao dinheiro é que é o problema. Tanto que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e são desapegadas, não são egoístas, e tem pessoas que têm pouco dinheiro e são muito egoístas. Então, a questão não é o dinheiro em si. Não existe condenação para o dinheiro. O que existe é o apego a ele. Então, se a gente conseguir olhar para o dinheiro como um facilitador para uma vida melhor, aí o dinheiro deixa de ser o objetivo principal e a vida que você quer viver é que passa a ser o objetivo principal. Então, a gente precisa tirar essa diferença da cabeça porque a gente acumula crenças limitantes e depois a gente fica falando assim, caramba, minha vida não anda, não sai do lugar, eu não consigo resolver as coisas, porque às vezes a gente fica com receio, inclusive, de querer olhar o extrato do banco de frente, separar ali quanto eu ganho, quanto eu estou gastando. Então é importante a gente mudar a nossa mentalidade em relação a essa parte do dinheiro e tirar certas crenças limitantes que a gente acaba ouvindo, acaba repetindo durante a vida. Então, o apego é que é o problema. O dinheiro é um meio, é um facilitador. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aí do outro lado da tela tem sonhos, almeja adquirir coisas, não só materiais, mas coisas também para ajudar outras pessoas. Então, a gente tem que ir em busca do objetivo principal. O objetivo principal não é o dinheiro. Ele é o facilitador do caminho, né? É isso. Ele é um instrumento para você obter momentos, cultura, saúde, viagem, ciência, ele movimenta a ciência, ele movimenta descobertas que vão ajudar na saúde de muitas doenças, quer dizer, a melhorar a saúde de muitas pessoas que têm doenças e facilitar a vida de muita gente, e gerar conforto, Sim. gente. A gente precisa entender isso tudo está aqui. A gente precisa falar sobre isso. E a gente, quando envelhece, o plano de saúde ele fica mais caro. Para a gente ter uma velhice com qualidade, a gente precisa muitas vezes pagar uma academia, ir num bom médico. E a gente sabe que os bons médicos não estão nem ficando mais no plano de saúde. A gente precisa fazer uma reserva. Muitas vezes a gente ouve assim, quando eu aposentar eu vou viajar muito. Mas você está se organizando para fazer essas viagens? Às vezes são ajustes, então a gente vai falar um pouquinho aqui desses ajustes, porque a gente gosta também de facilitar a vida, né, Wallace? Botar a Então vida à vamos. prática. Tá com a câmera aí? Mostra aí a imagem aí, pô. Porque você tá na Espera parte aí, vamos de cima, lá. eu tô em cima dos comentários. Olha que Então você legal comenta esse... e eu fico aqui Não, é assim, mostrando. basicamente, se você for pegar a grana que você vive, a grana que você recebe por mês, qual é o ideal? O ideal é que você consiga, primeiro de tudo, arrumar duas coisas para poder fazer. Primeiro, você conseguir algo para guardar. Então, se você já usa tudo, aí já vem esse segundo passo agora, que é você fazer o quê? Tentar viver
com uma renda um pouquinho menor do que aquilo que você ganha, para poder ter espaço de planejamento. Se você gasta tudo, você não vai conseguir se planejar. Aqui é só um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que utiliza 50% da sua renda, conforme está ali no lado direito, para quem está vendo, né, para os gastos essenciais, que são o quê? De moradia, água, energia, telefone, transporte, aquelas coisas essenciais que a gente não pode deixar de pagar. Se você não pagar a conta d'água, a conta de luz, você sabe o que acontece. Então vai te dar um estresse muito maior, além do estresse financeiro. E aí a gente tem os outros 35% daquilo que você ganha, que você pode dividir para várias coisas. Projetos de curto prazo, projetos de médio prazo, projetos de longo prazo também, né? E você tem a parte de 15%, aonde deveria sobrar para você dar uma prioridade financeira para isso. Ou seja, conseguir guardar, conseguir colocar esse valor pensando em um momento no futuro. Só que aí a gente acaba sendo aquele bichinho, né, de estar sempre preocupado com uma recompensa imediata. Então, assim, em vez de eu pensar que eu vou para a academia todo dia para, aos pouquinhos, ganhar o corpo que eu quero lá no final do ano, é muito mais gostoso sentar na frente da televisão, comendo Nutella, vendo Netflix agora. É a mesma coisa na parte financeira. Sabendo que você lá na frente, depois que fizer o seu plano, você vai visualizar ele dando certo, você tem que pensar desde agora que cada pedacinho desse que você está fazendo é o que vai gerar o resultado lá na frente. Por isso eu falei um pouquinho antes aqui que durante essa jornada você tem que buscar formas de se recompensar também durante essa jornada. Porque se você não buscar se recompensar, vai ser um martírio. Imagina só guardando, 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 guardando e vivendo na penúria. Ninguém quer isso. E você não vai aguentar viver assim. Então a ideia é juntar o planejamento de longo prazo com aquela coisa que a gente tem mesmo de recompensa imediata. Então, as recompensas imediatas é quando você conseguir fazer um planejamento legal, conseguir, sei lá, economizar em alguma coisa que você esse mês abriu mão um pouquinho para poder guardar para o outro mês, para poder fazer uma viagem mais na frente. Você vai arrumar alguma forma de você ir fazendo pequenas recompensas para não desistir no caminho. E isso é muito importante. A gente vê aí basicamente essa estrutura, só que ela pode ser dividida em várias outras, né? A gente pode ter planejamento de médio, de curto, de longo prazo, sempre pensando nisso. Então, se você puder, pega ali qual é a tua renda do mês, vê quanto é que custa 50%, teu gasto essencial está acima disso, tenta ver o que você pode ajustar. Essa parte de 35%, onde você coloca ali, por exemplo, ó, cinema, jantar em restaurante, comprar coisas supérfluas para você, como eu falei, para te dar recompensa, né? Você poder utilizar para isso. E os 15% ser algo mais sagrado para você poder guardar para o seu investimento. Tem uma coisa bem interessante no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Para quem já leu esse livro, para mim foi muito disruptivo. A gente até colocou ele como indicação de livro aqui no Bora de Envelhecer, lá nos destaques do Instagram. E o Pai Rico, Pai Pobre, ele sempre fala assim, quando você receber a sua renda mensal, primeiramente pague a você, depois você paga os outros. O que ele quer dizer com isso? Eu vou estar me pagando quando eu estou colocando o dinheiro naquilo que eu sei que vai ser bom para mim lá na frente. Então, primeiro eu me pago, depois eu vejo os gastos que eu tenho. E isso é para quê? Para que você aprenda a assumir um compromisso com você e com essa forma de ir poupando. Como é que você vai poupar? Aí é contigo. Quanto mais você for estudando e compreendendo formas de aplicação financeira, você vai podendo desenvolver outros lugares onde você pode colocar o seu dinheiro. Mas muita gente acaba optando aqui no Brasil pela poupança, outros fazem aplicação em CDB, outros colocam em outros tipos de investimento. Então, pensa naquilo que é mais adequado para você, aonde você pode deixar essa grana, até mesmo pensando naquilo que a gente chama de reserva de emergência. Não é isso, Amanda? Volta para cá. A galera já pegou aí, eu acho que foi bem legal. A reserva de emergência, né, que é uma coisa importante, né? O que é a reserva de emergência? Você tem um dinheiro guardado, como o próprio nome já diz, para uma emergência. Ou seja, se você tem carteira assinada, você trabalha num lugar fixo, a ideia é que você tenha pelo menos guardado ali para uma emergência 6 meses do seu salário. Guardadinho ali para uma emergência. Uma hora você vai precisar. Como eu falei antes, a coisa mais previsível na vida é que aconteça um imprevisto, né? Então, uma hora você pode ter um imprevisto e vai ter aquela grana.
E para quem não tem carteira assinada, o ideal é guardar pelo menos um ano de remuneração. Então vai fazendo esses ajustes, 15% esse mês, 10% no outro, vai fazendo uma reservazinha de emergência e depois vai pensando no que você quer fazer mais na frente. E assim, dentro desse arcabouço, né, já entrando aqui na parte de dicas, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas medidas básicas. Porque vamos parar para pensar, gente, é igual com a alimentação, e eu vou até fazer uma analogia com uma live que eu vi ontem da Márcia Paviana, uma colega nossa que trabalha também com a parte de longevidade, e ontem ela entrevistou uma gerontóloga, que é um médico que trabalha com idosos, sobre movimento. E o que aconteceu? Ela estava exemplificando que para a pessoa que nunca fez academia, só fica sentada ali, passando o controle remoto, levantar de 40 em 40 minutos para pegar a sua água já é alguma coisa. Então, a gente está falando aqui sobre reserva de emergência, mas, por exemplo, para quem está com dívida e que tem muita coisa para pagar, isso às vezes é muito distante. Ou então falar para uma pessoa que está com mais de 100 quilos, que daqui a pouco ela vai estar usando um biquíni cortininha, também é distante. Então, existe um passo a passo. Então, a gente vai falar de 4 pontos. Vou falar aqui quais são os 4 e a gente vai comentando aqui. O primeiro é mudar a mentalidade, depois é se organizar, existe um processo. Terceiro é poupar e o quarto é investir. Há uma diferença entre poupar e investir. Quando a gente fala de mudar a mentalidade, é você se observar primeiro. É igual com a alimentação. Observa a sua alimentação. Antes de querer fazer a dieta dos 13 dias, a dieta da lua, a dieta do sol, do signo, que for, observa. Aonde você come mais, aonde você come menos, aonde você gasta mais, aonde você gasta menos. O Wallace sabe que eu gosto de comer bem, que eu gosto de experimentar sabores. Então, eu tenho que separar um dinheiro meu para isso. Se aquilo é um prazer muito forte para mim, ou eu faço a comida em casa, ou eu vou ter que separar para gastar. A gente gosta do nosso cafezinho. Então, existe um prazer tem um nisso. separado para o café. Pois é, todo mês a gente gosta de comprar livro. Eu gosto de comprar uma blusinha, nem que seja na Shein. Olha só, fazendo propaganda. Mas é baratinho e tal, beleza. Só que precisa ter uma organização para isso. Agora, tem pessoas que gostam mais de eletrônico, tem pessoas que gostam de outras coisas. Então, observa seu hábito de gasto, assume essa responsabilidade, esse comprometimento, e se compromete a criar hábito positivo. E se você observa que gasta com besteira, ou se tem um trajeto que dá para você fazer de ônibus e você pega Uber o tempo todo, é sinal de que há uma possibilidade de mudança ali. E busque informação para fazer educação financeira. Aqui no Bora a gente tem publicação sobre isso, a gente tem live sobre isso, a gente já está na 3ª live sobre finanças. A partir do momento que você faz esse raio-x, é quando você começa a se organizar. Fala um pouquinho aí da organização, Alf. Pois é, o segundo passo que a gente propõe aqui é uma forma de você se organizar financeiramente, né? E para isso, primeiro você começa fazendo o que a Amanda falou, listando tudo. E principalmente listando as suas dívidas. Para onde vai o seu dinheiro? Né? Afinal de contas, para onde vai? Porque para muita gente, quando chega no final do mês, fala assim, cara, meu dinheiro parece que foi pelo ralo. Mas, na verdade, é uma expressão que a pessoa acaba usando porque ela não consegue olhar de frente aquilo para onde o dinheiro está indo. Então, primeiro, listar tudo. Para onde está indo? O que você está gastando mais? Quais áreas você está usando mais o teu dinheiro? Segundo, se tiver dívida, buscar renegociar. Gente, hoje em dia, em alguns leilões do Serasa e de outros órgãos, eles dão descontos de mais de 90% nas dívidas. Então, se você tiver algum tipo de dívida, busca renegociar, sabe? Deixa a coisa ficar mais confortável para você financeiramente. É importante que você fique mais aliviado para poder pensar em outras coisas. Principalmente pensar em se planejar financeiramente, como a gente está falando aqui. Então, a dívida é uma das principais coisas que vai estar te corroendo ali mentalmente
te lembrando daquilo. Para quem, lógico, né, é honesto e quer pagar as dívidas, porque tem uma galera aí que larga de mão e daqui a 5 anos cai do SPC ou volta a comprar de novo. Outra coisa, Exatamente. anotar os seus gastos, né? Além daquilo que você já gastou, que você tem um controle, de agora em diante, passa a ter um controle maior daquilo que você gasta, aonde você está gastando, será que realmente é necessário aquilo que você está gastando? Você se perguntar sobre isso, né? Um outro ponto, criar um orçamento para você. Um exemplo desse que a gente colocou aqui, por exemplo, né, de colocar os seus gastos enfileirados, ter um orçamento definitivo, por exemplo, para você usar para lazer, ter um orçamento definido para você utilizar para os gastos essenciais. E criar objetivos financeiros, né? Tipo, até o final do ano, eu quero fazer uma viagem ali, a gente mora aqui no Rio, né? Quero fazer uma viagem ali para Cabo Frio, passar um final de semana numa pousadinha lá, criar um objetivo Verdade. financeiro. Como que eu chego lá? Aí você vem de trás para frente. Eu quero ir na pousada no final do ano. Eu estou agora em setembro. Daqui para lá, aonde eu posso mexer para poder chegar lá? Vem de trás para frente, vai planejando, olhando de lá para cá. Né? Então, esse é o segundo passo, você se organizar, listar, ficar consciente para onde o teu dinheiro está indo. Ele não está indo para o ralo. Você está botando o dinheiro, às vezes, em lugares que você não está se dando conta, que às vezes não são tão necessários assim. Então, olha de frente, você vai achar bastante coisa, e depois você vai ver até que vai conseguir economizar já de início. O terceiro ponto, né, Exatamente. que é poupar mais, né, que é o basicão, né? Fala um pouquinho aí, mano, sobre esse item. E só dando spoiler aqui, tá, gente? Isso tudo a gente sabe que dá um trabalho e a gente tem que encarar de frente. É, E quando está muito zoado, a tendência do ser humano é procrastinar aquela ação, porque sabe que vai dar trabalho. Então, uma das coisas que eu e o Wallace aqui estamos organizando é nosso cursinho para te ajudar nisso, tá? Já fica aqui o spoiler, vocês já sabendo que nossos objetivos aqui é dentro de cada elemento do Bora, tudo que ele te fala aqui das dicas é ajudar na operacionalização delas, para que isso aconteça de forma mais fácil para você. E uhum, depois dessa organização, a gente vai aprender a poupar. O que é o poupar? É você remover esses gastos que são supérfluos. Ah, posso pegar Uber, posso pegar ônibus, mas vou de Uber. Então vou de ônibus, isso já dá um desconto. Pedir desconto sempre. Gente, tem que ser cara de pau na vida. Tem que pedir para ter descontinho, sim. Vem cá, tem promoção? Tem que ter. Tem que fazer isso no dia a dia. Renegociar assinaturas e serviços. Lembrei do papo que eu estava tendo com o tio Sérgio, né? Como dentro dos planos de internet, telefone, às vezes tem planos mais baratos e é só a gente procurar e realmente baixar. Então, dentro do teu orçamento, vê aí se tua internet tem um plano mais em conta, que se adeque à sua realidade, assim como de telefone. Se tiver endividado, priorize o pagamento à dívida, à vista. Para quê? Para que não se acumule dívida nos próximos meses. E, como o Wallace falou, pague a você primeiro, para criar o hábito. Às vezes, no início, gente, a gente não tem os 15%. Mas se tiver 5%, é igual a gente fala da atividade física. Às vezes não vai ter 1 hora de atividade física por dia, mas se você tiver 20 minutos 3 vezes por semana, foca em criar o hábito, que aí depois a gente consegue elevar essa meta. Então, em primeiro momento, eu não sei o que é investimento, mas eu ponho aonde? Foca em aprender a economizar. A partir do momento que você aprende a economizar e começa a ter o dinheiro para você se pagar, aí a gente aprende o como investir. Fala um pouquinho aí desse último ponto que é investir, Wallace. Só relembrando, né, que a gente está falando aqui 4 pontos para você conseguir evitar o estresse financeiro. Então, o primeiro deles é, primeiramente, mudar a sua mentalidade, né? Segundo, é se organizar. Terceiro, poupar mais. E o quarto e último é saber investir melhor. E o que seria isso, né? Como eu falei agora há pouco, um pouquinho atrás, no livro Pai Rico, Pai Pobre, né, o Robert Kiyosaki, ele fala isso. Todo mês, quando você receber o seu dinheiro,
primeira pessoa que você tem que se pagar é você. Então, é importante que você aprenda todo mês a investir alguma coisinha guardando, principalmente guardando. Como a Amanda falou, se você ainda não tem a educação financeira para saber como fazer, que isso acaba vindo depois, primeiro se preocupe em fazer o basicão, guardar no cofrinho, embaixo do colchão, acho que já está ultrapassado, né? Tem coisas melhores para a gente poder guardar o dinheiro, então não precisa ser embaixo do colchão, mas o importante é você adquirir esse hábito. Então, primeiro, investir todos os meses, saber poupar todos os meses. Aí, primeiro, começar pela parte das dívidas, como a gente falou aqui, fazendo uma equalização das suas dívidas, depois entrando na parte da reserva de emergência, que é para você ter uma parte ali reservada para os imprevistos, que eles acontecem, né? A gente sabe que acontece. Ter uma ideia de como é que é o teu perfil de investidor, que é algo muito comum para quem faz investimento na bolsa ou procura investimentos mais arrojados, né? De saber qual é o seu perfil de investidor, que pode ser mais conservador, pode ser moderado e pode ser até mais arriscado. Então você, depois de um tempo, vai conhecer, quando você vê as modalidades de investimento financeiro, como é que é o seu perfil, aonde você gosta de colocar metade do seu dinheiro, se você gosta de colocar um pedacinho pequeno em algo mais arriscado, né? Então, vai depender muito, mas isso já é uma etapa posterior. Outro ponto, investir naquilo que você conhece, né? Colocar a sua grana realmente naquilo que você sabe, que você vai estar comprando aquilo que, mais uma vez, também o livro do Pai Rico, Pai Pobre fala. Você vai estar comprando um ativo, ou seja, algo que vai retornar para você depois. E não é só em algo que é passivo, que é algo que só vai ficar consumindo o seu dinheiro mensalmente. Então pensa sobre isso. Ativo é quando você coloca o seu dinheiro em algo que vai te trazer um retorno. Ou vai, de repente, gerar um bem que pode se valorizar depois de um tempo. E o passivo é aquilo que você coloca o seu dinheiro que vai acabar levando o teu dinheiro, às vezes, todo mês. Então pensa aonde você vai colocar o seu dinheiro já de início. Pensa aonde você pode fazer isso depois para poder te trazer, às vezes, uma renda melhor. E o último ponto, que é você buscar, muitas vezes, quando está mais apertado, ou não só por isso. Muita gente fala assim, caramba, minha vida, poxa, tá uma droga, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, ter as coisas que eu quero. Você já pensou que muitas vezes você está engessado enquanto você ganha, você poder, por exemplo, procurar uma renda extra? Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui tem um talento de algo que você sabe que para você é simples, é fácil, você gastaria horas fazendo aquilo e que você poderia inventar um produto ou um serviço para oferecer para as pessoas. Gerar uma forma de renda extra para você, complementar o teu orçamento. Então, olha como é que a gente, quando começa a conversar sobre esses assuntos, vão abrindo tantas opções. Você vai vendo quanto que é importante mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Você vai vendo quanto que é importante se organizar, saber para onde vai o seu dinheiro, saber o quanto que é importante aonde você vai colocar o seu dinheiro, né? E pensando sobre isso, você vai fazendo o quê? Aos poucos, se tornando uma pessoa mais inteligente financeiramente, sabendo aonde você pode ir, aonde você ainda não pode, né? Sempre buscando evoluir, progredir também financeiramente para buscar os teus sonhos. Então, esse papo de estresse financeiro, ele acontece em grande quantidade, só que a gente pode, aos pouquinhos, ir fazendo pequenos ajustes para poder, pelo menos, diminuir o impacto dele na vida da gente e, quem sabe, mais na frente, até zerar. Ter uma satisfação financeira maior, né? Com certeza. E diminuir o estresse financeiro, que é o tema da live. Então, assim, a gente espera de verdade que dentro desses pontos aqui, gente, isso daqui é o básico da educação financeira. Não tem bala de prata, a gente não está falando aqui de ações, de renda variável, renda fixa, a gente não está falando nada disso. Isso daí mais na frente a gente vai falar, mas a gente está falando do mínimo para dormir com a cabeça tranquila e evitar rugas, senão não sobra nem dinheiro para o Botox, para quem quer fazer, para os creminhos que a gente comprou, né, Laos? Exato. Só dando um recado aí, o Léo colocou ali, eu quero essa imagem depois, que foi aquela da divisão, né? A gente pode botar nos stories. Isso que eu ia falar,
quando acabar a live aqui, Léo, a gente coloca nos stories, tá? Ainda hoje a gente bota lá para você. Você dá um print e guarda ela contigo. É bom, começa a fazer um raio-x das tuas finanças aí, que você vai ver que vai ser legal. Então é isso, né, Amanda? Pô, foi legal, né, esse bate-papo. Foi sim. A gente espera que tenha gerado algum valor aí para quem está com a gente. Dá um beijinho aí na Tati, que entrou no finalzinho. E desejar que vocês tenham tranquilidade financeira, porque esse tipo de estresse a gente consegue reduzir. Por mais que tenha fases na vida que ele te passe aperto, é possível, com um pouco de conhecimento, a gente reduzir e a gente está aqui para te ajudar nisso. É sim, todo mundo que está aqui é super inteligente. Com certeza, olhando com um pouquinho mais de foco, você pode ter uma outra realidade financeira. Muito legal. Ó, só avisando o pessoal aí, antes da gente encerrar, que amanhã, meio-dia, essa live aqui, a gente coloca ela como estreia no YouTube. Então, se você não estiver ainda seguindo o nosso canal lá do Bora Rejuvenescer no YouTube, dá um pulinho lá, se inscreve, e amanhã, a partir de meio-dia, a gente coloca a reprise dela lá, e em breve aqui no feed do Instagram também, tá bom? Pessoal, boa semana, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Beijo, Mandinha. Beijão. Obrigada aí quem gostou. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.